Ezequiel capítulo 1. Certo dia, no 5º dia do 4º mês do 30º ano, eu, o sacerdote Ezequiel, estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. E aconteceu que o céu se abriu de repente e Deus me mostrou muitas visões. Isso ocorreu 5 anos depois de que o rei Joaquim ter sido levado preso para a Babilônia. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, e a mão do Senhor esteve sobre ele. Nessa visão, uma grande tempestade vinha do norte em minha direção. A tempestade empurrava uma grande nuvem, muito brilhante, carregada de fogo. Dentro da nuvem, no meio do fogo, havia algo que brilhava como bronze bem polido. Do centro dessa nuvem surgiram 4 criaturas semelhantes a seres viventes. A forma delas era de gente, e cada criatura tinha 4 rostos e 4 asas. As suas pernas eram retas, seus pés tinham casco de boi, que brilhavam como se fossem metal. Além disso, debaixo das suas asas eu pude ver mãos humanas. As 4 criaturas eram todas iguais, com rostos e asas. E as asas de cada ser tocavam nas pontas das asas do outro ser. Moviam-se sempre para a frente, sem se virarem. O primeiro rosto dessas criaturas era de homem. O rosto da direita era de leão. O da esquerda era de boi e o de trás era rosto de águia. 2 asas de cada criatura se abriram para cima e tocavam as asas das criaturas que estavam ao seu lado. E com as outras 2 asas elas cobriam seus corpos. Elas se moviam na direção em que o espírito queria, sempre para a frente e sem se virar para os lados. As 4 criaturas eram brilhantes como brasas acesas, como uma tocha. Entre elas corria um fogo muito brilhante, do qual saíam relâmpagos e faíscas. As criaturas voavam em todas as direções, rápidas como relâmpagos. Depois de ter visto tudo isso, vi 4 rodas no chão, uma ao lado de cada criatura. As rodas pareciam feitas de um metal duradouro, dourado e brilhante. Eram todas semelhantes e parecia haver uma outra roda dentro de cada uma delas. As rodas podiam andar em qualquer direção sem precisar fazer curvas ou voltas. Os aros das rodas me deixaram impressionado porque eram altos e estavam cheios de olhos ao seu redor. Quando as criaturas se moviam para a frente, as rodas se moviam para a frente. Quando as criaturas subiam, as rodas também subiam. As criaturas e as rodas iam sempre na direção em que o espírito queria. Quando as criaturas se moviam, as rodas também se moviam. Bastava as criaturas pararem para as rodas pararem também. E quando as criaturas se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com elas, porque o mesmo espírito que dirigia as criaturas dirigia as rodas. Acima das criaturas havia uma superfície brilhante como cristal. Parecia como uma cobertura curva, reluzente como um cristal, que me deixou muito impressionado. As asas das criaturas eram estendidas por debaixo daquela superfície e tocando umas nas outras. As outras 2 asas de cada criatura cobriam seus corpos. Quando elas voavam, o barulho de suas asas parecia o som das ondas do mar quebrando na praia. Parecia a própria voz do Deus Todo-Poderoso de um tropel de um grande exército em marcha. Quando as criaturas paravam, abaixavam suas asas. Eu ouvia uma voz que vinha daquela superfície brilhante acima das cabeças das criaturas, enquanto ficavam de asas fechadas. E sobre essa superfície brilhante havia alguma coisa parecida com um trono azul feito de safira. Assentado no trono estava alguém que se parecia com um homem. Da cintura para cima era brilhante como um metal, no meio do fogo. Da cintura para baixo parecia feito de fogo puro, muito brilhante. Tudo em volta dele brilhava, com muitas cores, como o arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso. Foi assim que eu vi a glória do Senhor. Ao ver tudo isso, caí por terra e escondi o meu rosto. Então ouvi a voz de alguém falando. Ezequiel capítulo 2. Ele me disse: levante-se, filho do homem, ouça o que eu tenho para dizer a você. No mesmo instante em que ele falava comigo, o meu espírito entrou em mim e me fez ficar em pé, e escutei o que ele me dizia. Filho do homem, disse ele, eu o mandarei como meu mensageiro ao povo de Israel, essa nação desobediente que se revoltou contra mim. Até hoje os israelitas e seus antepassados nunca deixaram de me desobedecer. Eles são um povo teimoso, de coração duro. Você será mandado por mim e anunciará aos israelitas as minhas mensagens. Diga a eles, assim diz o soberano, o Senhor. E quer ouçam ou não as suas palavras, pois são um povo terrivelmente rebelde e teimoso.
saberão que um profeta do Senhor esteve no meio deles. Por isso, filho do homem, não tenha medo desse povo. Não se assuste com as suas ameaças, mesmo que as palavras firam como espinhos e sejam venenosas como escorpiões. Não se assuste com os seus gritos, nem fique apavorado, porque eles são uma nação rebelde. Você deve anunciar minhas mensagens, quer os israelitas ouçam ou não, porque são um povo teimoso e rebelde. Filho do homem, escute bem o que eu lhe digo. Não queira ser rebelde você também, como o resto do seu povo. Abra sua boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei e vi uma estranha mão estendida para mim, segurando um rolo. O rolo estava escrito por dentro e por fora. Quando a mão abriu o rolo à minha frente, vi que ele estava cheio de ameaças, desgraças e condenações. Ezequiel capítulo 3. E ele me ordenou: filho do homem, coma o que eu lhe mostrei. Coma este rolo. Depois vai e anuncie as minhas mensagens ao povo de Israel. Fiz o que ele mandou e comi o rolo. Coma tudo, disse ele. Encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dei. Quando comi o rolo, percebi que era doce como mel. Depois de comer o rolo, ele me disse: filho do homem, vá viver entre os israelitas e anuncie a eles as minhas mensagens. Você não terá que ir às terras de povos distantes, de línguas desconhecidas, mas à nação de Israel. Você não será o meu mensageiro a povos cuja língua é difícil de aprender e entender. Se você fosse meu mensageiro a esses povos, com toda certeza, eles ouviriam e aceitariam as suas mensagens. Você será o meu mensageiro ao meu povo de Israel. Há um povo onde todos são rebeldes e teimosos. Eles não darão importância ao que você falar, porque não se importam com as minhas palavras. Mas eu transformei você numa pessoa tão inflexível e endurecida quanto eles. Tornei a sua testa dura como o diamante, mais dura do que a pedra. Por isso, não tenha medo deles, das ameaças e olhares cheios de ódio. Isso é natural, pois eles são um povo desobediente e teimoso. Ele ainda me disse: filho do homem, deixe as minhas palavras entrarem até o fundo do seu coração. Ouça as minhas mensagens com muita atenção. Então vá procurar os israelitas que estão no exílio, o seu próprio povo, para anunciar as minhas mensagens. Quer eles ouçam, quer se façam de surdos. Diga-lhes: assim diz o Senhor, o soberano, o Senhor. Então o Espírito me fez ficar em pé. Ouvi uma voz atrás de mim, forte como o barulho de um terremoto, dizendo: que a glória do Senhor seja louvada nos céus, nos altos céus. Ouvi o barulho das asas das criaturas batendo umas contra as outras. Ouvi o barulho das rodas e um barulho como de um grande terremoto. O Espírito me levantou e me tirou de lá. Eu estava muito emocionado, irado e cheio de amargura. Mas o poder do Senhor estava sobre mim. Fui até Tel Abibe, uma colônia de israelitas exilados na Babilônia, que ficava junto ao canal de Quebar. Quando cheguei a Tel Abibe, onde comecei a viver, fiquei 7 dias sentado entre eles, muito confuso, sem saber o que fazer. Depois de passados esses 7 dias, o Senhor falou comigo e disse: filho do homem, eu o escolhi para ser vigia do povo de Israel. Quando você receber as minhas mensagens, deve transmitir cada uma delas ao povo sem demora. Quando eu disser ao pecador que ele vai morrer e você não entregar a ele a minha mensagem, se você não mostrar que ele precisa mudar de vida para ser salvo, ele será castigado com a morte por causa dos seus pecados, mas você será responsável pela morte dessa pessoa. No entanto, quando você advertir o pecador e ele não se arrepender de seus maus caminhos, a desobediências, ele será castigado com a morte por causa de seus pecados, mas você será livre dessa culpa. Da mesma forma, quando um homem bom deixar de fazer o que é justo e passar a fazer o mal, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá se você não o avisar. Ele morrerá por causa dos seus pecados. As suas boas obras que ele antes fazia não o livrarão do castigo, mas eu pedirei contas a vocês pela vida daquele homem.
Mas se você avisar o homem bom para não pecar e ele obedecer, certamente ele viverá e você também estará livre dessa culpa. Novamente senti o poder do Senhor me dominar e ele me disse: vá até o vale, lá eu falarei com você. Saí de onde estava e fui para o vale. Quando cheguei ali, vi novamente a glória do Senhor como na primeira visão, junto ao canal de Quebar. Caí ajoelhado, com o rosto no chão. Então o Espírito entrou em mim e me fez levantar. Falou comigo e me deu a seguinte ordem: vá para sua casa e tranque-se, pois você, filho do homem, será amarrado com cordas e não poderá escapar. Eu farei você ficar mudo. Sozinho você não poderá condenar o seu povo, apesar de ser uma nação rebelde. Mas quando eu falar com você, farei voltar a sua voz e você dirá aos israelitas: assim diz o soberano, o Senhor: quem for obediente, ouça; quem for desobediente, não ouça, pois os israelitas são um povo rebelde. Ezequiel capítulo 4. Agora, filho do homem, pegue um tijolo de barro ainda mole e grave nele um desenho da cidade de Jerusalém. Grave também figuras de rampas e terras construídas junto aos muros. Desenhe acampamentos militares em volta da cidade e os grandes troncos usados para arrombar os portões. Apanhe a panela de ferro e coloque entre você e a cidade gravada no tijolo. Ela estará cercada e é você que está cercando. Cada detalhe tem um significado e isso servirá de sinal para os israelitas. De agora em diante você deve dormir deitado sobre o lado esquerdo do seu corpo. Você terá de carregar a culpa de Israel durante o número de dias que estiver deitado sobre o lado esquerdo. Cada dia em que você se deitar sobre o lado esquerdo do corpo representará um ano de castigo para Israel. Ou seja, por 390 dias você carregará a culpa da nação de Israel. Depois disso, passe a dormir sobre o lado direito do corpo durante 40 dias para indicar o castigo de Judá pelos seus pecados. Cada dia vai significar um ano. Enquanto isso, você deve continuar representando o cerco de Jerusalém. Deve ficar com o rosto virado para o desenho da cidade, com o braço nu estendido em sua direção. Profetize contra a cidade. Vou paralisar você com cordas, obrigando-os a ficar na mesma posição até terminarem os dias da sua aflição. Você não poderá se virar para o outro lado. Durante os 395 dias que estiver deitado sobre o seu lado, você deverá comer pães feitos de uma mistura de trigos, cevada, lentilhas e favas. Misture tudo isso numa vasilha e depois prepare o seu pão. Você deve fazer um racionamento de comida. Deve comer 250 gramas por dia em horas determinadas. Também deve racionar a água, bebendo apenas meio litro por dia, um pouco de cada vez em horas determinadas. Prepare o seu pão como quem prepara broas de cevada. Leve a massa para um lugar onde todos possam ver e lá asse tudo ao forno. Para acender o fogo, você deve usar fezes secas de homem. Porque o Senhor afirma: o povo de Israel vai comer comida impura, proibida pela lei, em terras estranhas, por onde eu espalhar o meu povo. Então eu respondi: soberano Senhor, eu nunca me contaminei comendo comida impura. Desde minha infância eu sempre evitei comer animais mortos por doença ou despedaçados por animais selvagens. Nunca comi alimentos proibidos pela lei. Então ele me respondeu: está bem, você pode usar o esterco da vaca em lugar de fezes humanas para fazer o seu pão. Depois acrescentou: filho do homem, eu provocarei falta de alimento em Jerusalém. A comida será tão pouca que vai ser cuidadosamente dividida entre os moradores. Também vai faltar água e será necessário beber apenas alguns goles por dia. O povo todo ficará ansioso para beber, com medo de a água acabar. Por causa da falta de comida e água, todos terão medo uns dos outros. Os moradores de Jerusalém sentirão no corpo e na alma o castigo de seus pecados.